Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 11. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, porque Jesus é amor, Ele ama a mim, ama você, Ele ama a todos, Ele só sabe amar. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e queres voltar para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do seu sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se ele dorme, ficará bem, tudo certo. Vai dormir o tempo que for, repousou, acordar está bem. Mas Jesus falava da sua morte, e eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com 4 dias de sepultura, já podre e fedendo. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Não era muito longe. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria e Marta para as consolar acerca do seu irmão já morto. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E declarou Jesus, olhando bem no rosto dela: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. Ele disse: O mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e choraram também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Esse versículo que eu vou dizer agora é o menor, João 11, versículo 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vê-lhe como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado, os pés e as mãos com faixa, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. O homem saiu limpo, puro, sem feder, vivo, depois de 4 dias de morto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio, a cúpula religiosa, e diziam: Que faremos, porquanto este homem vem operando muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda? Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos pelo mundo todo, inclusive a mim e a você. Desde aquele dia, pois, tomavam conselho para o matarem. De sorte que Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, a uma cidade chamada Efraim. E ali demorou com os seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, fazer os seus rituais de lavagem, de banho, de purificação.
Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem, para que o prendessem. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de João, capítulo 11.